Olá, está começando para todo o Brasil mais um programa Ponto 3 aqui na TV Pai Eterno. A Igreja Católica vive um tempo de graça ao se preparar para o Natal de Jesus. E é sobre este tempo que nós vamos conversar hoje. Advento, um tempo de esperas. E você é meu convidado para acompanhar a conversa sobre este tema. Advento é o tempo litúrgico de 4 semanas que antecede a solenidade do Natal do Senhor. Sobre este tempo, o Papa Francisco nos disse no Ângelus de 3 de dezembro de 2017: o Advento nos faz olhar para o céu, mas com os pés na terra. A pessoa atenta também se preocupa com o mundo, procurando contrastar a indiferença e a crueldade presentes nele e alegrando-se pelos tesouros de beleza que, contudo, existem e devem ser preservados. Trata-se de ter um olhar de compreensão para reconhecer quer as misérias e as pobrezas dos indivíduos e da sociedade, quer a riqueza escondida nas pequenas coisas do dia a dia, precisamente ali onde nos colocou o Senhor. A pessoa vigilante é a que aceita o convite a vigiar, ou seja, não se deixa dominar pelo sono desencorajadamente, da falta de esperança, da desilusão, e ao mesmo tempo rejeita a solicitação de tantas vaidades de que o mundo está cheio, e atrás das quais, por vezes, se sacrificam tempo e serenidade pessoal e familiar. E para nós refletirmos sobre o Advento, eu tenho a alegria de receber aqui no Ponto 3 dois amigos muito queridos para esta conversa. A priora do Carmelo de Nazaré, em Cariacica, no Espírito Santo, a irmã Adriana do Sagrado Coração. Irmã Adriana, muito bem-vinda ao nosso programa. Olá, Marcos, obrigada. Obrigada pelo convite. E também conosco o presbítero da Diocese de Oliveira, em Minas Gerais, e também psicólogo, o padre Jailson Salvador da Silva. Padre Jailson, muito obrigado pela sua participação. É um prazer estar aqui para nós conversarmos sobre esse tempo tão especial na vida litúrgica da Igreja e do povo de Deus. Os nossos dois convidados de hoje são pessoas por quem eu tenho uma estima muito grande, por quem eu tenho uma ligação muito especial na vida espiritual. Antes de nós começarmos a conversa, eu quero deixar um recadinho. O meu recado é para você, que generosamente colabora com a nossa evangelização. Muito obrigado, porque você faz parte da família dos Filhos do Pai Eterno e a sua fidelidade mantém essa obra no ar. Você que nos acompanha e ainda não faz parte da família dos Filhos do Pai Eterno, ligue para nós no 62-3506-9800 ou acesse o nosso portal na internet paieterno.com. Que o Pai Eterno abençoe você, a sua família e todos os seus projetos. Vamos lá então começar a nossa conversa, sobre o Advento. E eu quero começar falando com uma monja. Nós temos hoje uma monja e um padre, uma carmelita. Irmã Adriana, a vida no mosteiro, ela já é uma vida diferenciada pelo próprio ritmo, uma vida de oração, uma vida de trabalho, o ritmo do cotidiano. O que é a vida monástica? O que o mosteiro pode ensinar à humanidade na espera de Jesus, na espera do Natal? Marcos, esse tempo do Advento é um tempo muito propício para a gente se recolher, né? Infelizmente, a sociedade civil não favorece esse clima, né? O Natal parece ser um tempo de mais correria, mais agitação. E dentro de um mosteiro, sobretudo nesse tempo do Advento, a gente procura se recolher mais ainda. Aquela atitude de Maria, grávida, toda devota, toda voltada para Jesus, numa intimidade profunda. É isso que a gente procura viver nesse período, no tempo do Advento. Por isso a gente se recolhe um pouco mais, mais até do que o normal, A gente se recolhe um pouco mais, prima mais pelo período de silêncio, de oração, e a liturgia, sobretudo, que é muito linda nesse tempo. Olha aí que interessante a gente perceber o exemplo
da vida monástica, de pessoas que se dedicam integralmente à oração, rezando pela igreja, rezando com a igreja neste tempo. Agora eu vou para o padre Jailson, que sacerdote também possui a formação psicológica. Eu vejo, padre, que o advento ele parece que tem um descompasso. Quando nós olhamos para o tempo litúrgico, para o aspecto religioso e aquilo que a sociedade nos apresenta, especialmente o comércio, as luzes, todo esse afã. De que forma que nós podemos trazer essa mensagem do advento, um pouco desse recolhimento também que a irmã Adriana nos traz, para o nosso dia a dia? Eu acho muito interessante essa questão que você coloca, Marcos Túlio, porque realmente a nossa sociedade, ela segue vivendo um tempo linear, um tempo da progressão, um tempo que muitas das vezes ele se perde em tantos afazeres. E o tempo litúrgico, ele tem uma compreensão muito especial e, nesse sentido, bastante humanizada, porque na sua dimensão de um movimento espiralar, nos convida a visitar momentos importantes e fundantes de fé que trazem ao ser humano, ao seu coração, experiências que o enriquecem, que dão densidade ao seu ser e o ajudam verdadeiramente a superar aquilo que muitas das vezes o tempo meramente linear, cronológico, tantas das vezes nos esvazia. Acredito que o tempo do advento, ele é um convite a que nós possamos recuperar algo do tempo, esse tempo pleno de uma presença que muitas das vezes se perde na linearidade dos tantos afazeres. Olha aí que interessante a gente perceber esse aspecto, né, do tempo linear, que muitas vezes nós somos convidados a enxergar, até mesmo pelo calendário, né, uma sequência de dias, de meses, e o próprio advento rompe com isso, porque não é um ano que se inicia em 1º de janeiro e vai até 31 de dezembro. Possui uma estrutura própria, uma estrutura necessária. Irmã Adriana, como é que as pessoas elas podem aproveitar do advento, desse tempo que, embora haja aí o comércio, as luzes da festa, para fazer uma experiência de oração e perseverar na escola de oração? A gente sabe com propriedade que o Carmelo é uma escola muito oportuna de oração, essa vinha fecunda. Como é que as pessoas então podem viver a partir da mística do advento, uma bonita experiência de oração? Eu acredito, Marcos, que essa experiência, ela, sobretudo agora nesse tempo de pandemia, que a gente é meio que obrigado a ficar em casa, né? Seria muito interessante recuperar, algumas famílias recuperarem e outras se esmerarem na oração familiar. Existem várias novenas que se fazem em preparação ao Natal, a própria liturgia com as leituras deste tempo, né, a leitura de cada dia, um tempo maior para estar em casa, né, em família. O tempo do advento é o tempo do recolhimento, né? Que mistério maravilhoso é esse da encarnação, do nascimento do Verbo. E a gente realmente se perde estando ocupado com as coisas de fora. Então, essa experiência de entrar em casa, né? Na sua casa interior, que é o próprio coração, procurando estar mais em oração, em meditação da palavra de Deus, mas fazendo também isso com os de sua casa, né? O marido com a esposa, os pais com os filhos, às vezes os avós. Eu não sei o senhor, o padre Jailson, com certeza, né? Mas a gente tem uma experiência de novena de Natal em família, que a gente ia na casa dos outros, né? Esse ano a gente não vai poder fazer isso. Mas se na nossa casa, na nossa família, a gente se dispor a essa preparação, né? Tirar um tempo. Acho que isso vai encher de sentido o Natal. Olha aí que bonito. Entrar na casa interior é realmente uma experiência mística
que a gente está convidando você a fazer nesse programa ponto 3 sobre o advento. A irmã Adriana tocou ali num ponto importante, interessante, da novena de Natal, que fala um pouco sobre a espera, a preparação. A novena é um tempo para isso, né? E agora, Padre Jailson, o advento nos lembra, né, a esperança, mas também espera. E às vezes a gente acha que uma coisa é contraposta à outra, né? A gente vive num ritmo de ansiedade muito grande, as pessoas numa velocidade muito grande, nesse descompasso. Parece que a gente vive sempre correndo, parece que a gente está sempre cansado. O que é preciso ou possível, também do ponto de vista da psicologia, para a gente desacelerar um pouco ou entrar no ritmo do tempo? A dinâmica do tempo é sempre uma coordenada humana e ela é amplamente assumida dentro do espaço litúrgico, dentro do tempo do advento. Essa coordenada, se ela for esvaziada de sentido, ela de alguma forma ela é experimentada de uma forma lenta, de uma forma extremamente enfadonha. Mas quando nós experimentamos essa coordenada do tempo com o sentido que a pode vivificar, ela então é experimentada de uma forma totalmente diferente, qualitativamente diferente, como nós vemos no tempo litúrgico. Portanto, cada vez que nós pensamos no tempo do advento, como esse tempo orientado, não é? Porque é um tempo que não termina em si mesmo, ele está orientado para o seu horizonte, que é o Natal do Senhor. Ele tem um ponto de orientação que está fora dele. Esta experiência do sentido que esse tempo ganha faz uma modificação totalmente singular na maneira que nós cristãos experimentamos essa realidade. É aí que está o segredo, Marcos Túlio. Uhum. Nós precisamos lançar um sentido para que este sentido, de alguma forma, vá plasmando aquilo que é uma coordenada meramente própria do jeito de nós vivermos e experimentarmos a nossa própria existência. Olha que maravilha, fazer uma experiência, uma coordenada humana, dá um sentido para o nosso tempo. Nós nos assumirmos como protagonistas nesse processo. E eu acredito, o tempo do advento é um dos meus tempos, o tempo mais predileto da oração e da liturgia da igreja, né? Aquilo que nos apresenta como uma grande riqueza. Os místicos do Carmelo, os nossos grandes pais e mães, os mestres da oração, também nos ensinam muito sobre o advento, não é, irmã Adriana? Sim, sim, muito. Eu trouxe até aqui para partilhar com vocês uma santa que experimentou essa presença de Deus que habita nela, né, como morada de Deus, a Elizabeth da Trindade. Santa Elizabeth da Trindade. Ela se dizia morada de Deus. E eu acredito que esse tempo do advento favorece a gente a refletir sobre esse mistério. Nós somos morada de Deus. Deus se encarnou, se fez homem uma vez na história, mas todos os dias ele faz morada em nós. E ela faz uma referência muito bonita aqui com a Virgem Maria. Eu queria ler para você, Marcos Felipe e Padre Claro. Jailson. Ela diz: reflita sobre o que deve ter passado na alma da Virgem, quando, depois da encarnação, possuía dentro de si o Verbo encarnado, o dom de Deus. Em que silêncio, em que recolhimento, em que adoração não deve ela ter submergido nas profundezas de sua alma para estreitar carinhosamente aquele Deus de quem ela era a mãe. A Virgem Maria trouxe Jesus no seu seio por 9 meses. E nós trazemos Jesus todos os dias no nosso ser, na Eucaristia. Então, a gente tomar consciência dessa graça, desse mistério. E o Advento é um tempo pouco propício para isso. A gente se recolher. Nós somos morada de Deus. E como que isso enriquece a pessoa humana, né?
a gente percebe o quanto vazio que tem esse tempo, mas por falta desse reconhecimento. Deus quis estar no meio de nós, Deus quis estar conosco. Então, que maravilha seria se a gente aproveitasse esse tempo do Advento de 2020 para fazer essa experiência tão bonita, né? Deus habita em nós, Deus está conosco, vive conosco e caminha conosco. Sem dúvida, é uma experiência muito rica e eu agradeço muito. Tenho certeza que o Padre Jailson ficou muito contente, assim como eu e as pessoas que estão acompanhando, não é, Padre? Esse presente que ela nos trouxe, dessa compreensão de Santa Elizabeth da Trindade. Eu gostei muito desta colocação da irmã Adriana, porque essa teologia do corpo como morada de Deus no tempo do Advento é algo que, de alguma forma, a gente vai experimentando e tomando consciência do ponto de vista antropológico na própria caminhada litúrgica do Advento. E quando chega lá no Natal, e nós então vemos esta entrada do Filho de Deus na história, quando o Filho de Deus assume essa humanidade, um corpo humano, para a partir daí fazer história conosco de salvação, ele, de alguma forma, faz uma supra-assunção de tudo aquilo que é o sentido de ser humanidade. Porque, na verdade, não somos simplesmente pessoas que estamos arremessadas na história, errantes sem sentido ou sem uma direção, mas com o Filho de Deus na história, nós sabemos verdadeiramente que a nossa vida, ela tem dentro de nós esta fagulha divina e, de alguma forma, nós, nele, também estamos representados. Esse intercâmbio perfeito, ele aparece aí para que, de alguma forma, fique evidente essa dinâmica da morada de Deus. Muito obrigado, irmã Adriana, por esta apresentação. Padre, o senhor me provocou aqui com uma fala muito interessante, a partir dessa concepção que a irmã Adriana nos traz da morada de Deus, o Filho de Deus assume a nossa humanidade. Esse mistério que a gente contempla no Advento, no Natal, e que a economia da salvação vai nos apresentando. Aquilo que foi preparado antes do nascimento de Jesus e aquilo que é fruto dessa encarnação. Mas me parece que nós temos feito uma experiência contrária, de às vezes a humanidade querer ser Deus, não ser apenas o Filho de Deus, mas a humanidade querer fazer uma experiência criadora e uma experiência que parece-me deturpada. Isso é uma percepção pessoal ou será que a gente consegue ver isso de maneira coletiva? Eu consigo perceber muitas experiências que, de alguma forma, contrastam com esta realidade, que é uma experiência original daqueles que são cristãos e que vivem a experiência da fé. Muitas pessoas colocam a sua liberdade em concorrência com aquilo que é a generosidade de Deus. De alguma forma, querendo se colocar distantes daquilo que Deus pode, com eles, construir como plenitude da sua própria existência. Algumas pessoas também, elas têm uma certa suspeita de que Deus possa, de alguma forma, fazer uma espécie de retirada da autonomia que eles gostariam de ter na própria construção da história. Mas acredito que a experiência do Filho de Deus que se encarna não traz nenhuma concorrência, não traz nenhuma submissão àquilo que é a decisão humana, mas, ao contrário, potencializa, dignifica, traz estímulo. Por isso, talvez o tempo do Advento seja uma expectativa tão coerente com aquilo que o coração humano deseja. Porque, de alguma forma, o Advento nos coloca diante de uma lembrança de um passado que nos lembra o Êxodo, a nossa libertação, mas, ao mesmo tempo, o tempo do Advento, ele nos coloca voltados para um futuro que, na verdade, é um convite a transcender o mero agora, como ele está.
De tal forma que a expectativa do tempo do advento não é uma expectativa de alguém que fica de braços cruzados, mas o advento é uma expectativa ativa de pessoas, de cristãos que estão abertos à transformação, não só da sua vida pessoal, mas de todo o contexto no qual estão inseridos. E que quer que seja, de fato, lugar onde aconteça a glória de Deus. Olha aí que maravilha, a oportunidade da gente crescer, renovar as nossas expectativas no advento, as nossas expectativas de vida, a mudança, a conversão necessária em cada tempo. É perceber a ação de Deus no tempo e na história de cada um. E o advento como essa oportunidade, esse tempo propício para a nossa transformação. Para a gente ir encerrando a nossa conversa, irmã Adriana, qual que é o caminho que nós, crentes, né? E aí eu aproveito, é uma palavra que a gente usa tão pejorativamente, mas é uma palavra tão rica de sentido, né? Aquele que crê. Qual é o caminho que nós, crentes, podemos fazer para fazer um bom itinerário nesse advento, já que estamos começando este tempo? Eu acredito que, sobretudo, é a escuta da palavra, né, própria da liturgia desse tempo, e a busca desse recolhimento interior. Também, Marcos, me fez pensar, a fala do padre Jailson, aquilo que dá sentido para a vida do ser humano, e Jesus veio mostrar isso com a sua encarnação, é o amor, né? A encarnação é um gesto incrível do amor de Deus. Então, como que a gente é chamado a viver o amor, a caridade também nesse tempo? E um amor que nos faz parecidos com Jesus, né? A gente, de tal maneira, a gente se configure com a pessoa dele, que a gente transmita nas nossas atitudes as próprias atitudes do Cristo, né? Então, para a gente chegar a esse ponto, a gente precisa meditar na vida dele, né, nos evangelhos. Então, acredito que um bom itinerário para esse advento seja a escuta da palavra de Deus, que é fonte de esperança, de força, de ânimo, de renovação interior, sobretudo para nós que tivemos um ano muito atribulado. Esse ano foi muito atribulado, muitos assim, estão ainda, né, sofrendo as perdas, as preocupações desse ano. Então, a gente realmente mergulhar nessa intimidade com Deus, através da palavra de Deus, e procurar de todas as maneiras viver esse amor que nos faz parecidos com Jesus. Olha aí que maravilha, a dica de uma carmelita para seguirmos um bom itinerário do advento. E a partir dessa conversa tão agradável, tão interessante, eu quero partilhar 3 pontos. Primeiro, é preciso nós recuperarmos o tempo pleno, não apenas uma sucessão de fatos, de acontecimentos, mas recuperar aqueles momentos fundantes da nossa história. A história de Jesus na nossa história, na nossa vida, nesse movimento da encarnação. Porque nós somos morada de Deus. Nós somos morada de Deus e precisamos fazer jus a isso. O Pai Eterno nos garantiu a dignidade de filhos dele e nós somos morada dele. E esse movimento de perceber que nós somos morada de Deus deve ser feito a partir de uma entrada na nossa casa interior. O advento é a oportunidade para isso, para o horizonte da nossa vida, o horizonte da nossa história. É o nosso ponto 3 sobre o advento, tempo de esperas. Eu quero agradecer muitíssimo a irmã Adriana, do Sagrado Coração, priora do Carmelo de Nazaré, em Cariacica, no Espírito Santo. Quero também agradecer ao padre Jailson Salvador da Silva, que é presbítero na Diocese de Oliveira, em Minas Gerais, e também psicólogo, pessoas com quem eu tenho uma profunda intimidade espiritual, que foram em tempos distintos meus diretores espirituais, que me ajudaram e ainda me ajudam nesse processo. Muito obrigado a vocês por esse presente da conversa de hoje. E para nós encerrarmos o nosso ponto 3, eu quero partilhar um poema
de Adélia Prado. Adélia Prado, que na sua sensibilidade, na sua religiosidade, a irmã Adriana nos falou da figura de Maria, da gravidez, no poema Saudação, ela nos convida a perceber essa dinâmica tão bonita. Ave Maria, ave crescida, carne florescida de Jesus, ave silêncio radioso, urdidura de paciência, onde Deus fez o seu amor inteligível. Um abraço forte para você, muito obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo programa Ponto 3.